Eu estava esperando, né, há alguns dias passar para poder compartilhar, né, com vocês aqui um vídeo em relação à nova especialista em segurança pública que só tem informação teórica, mas também tem informação ideológica do lado do mal, do eixo do mal, do lado da esquerda. E ela está sendo chamada para poder, né, comentar sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que aconteceu, né, na mega operação, que resultou na morte de alguns terroristas, criminosos, e olha o que ela fala em relação ao que poderia ter sido feito, ao invés de usar dos policiais ter entrado atirando contra os terroristas. Por outro lado, também quero compartilhar um vídeo também de um especialista, esse sim, além de teoria, tem prática, tem vivência na área policial, na área no combate contra o crime organizado e que também está sendo chamado. E no final você vê qual que o discurso, não só o discurso, mas o que te convence e que de fato você se sente mais protegido, né, aplicando uma dessas orientações. É de arrepiar, né, os ouvidos, não sei se tem essa expressão, quando a gente vê por um lado uma pessoa, volto a repetir, que já tem uma ideologia, né, pronta para responder o que deve ser feito, protegendo os seus terroristas, os seus amiguinhos. Por outro lado, uma outra pessoa dizendo que é feito para poder proteger a sociedade como um todo. Peço que você olhe, comenta, se puder também compartilhe. Precisamos mostrar para mais pessoas, gente, que às vezes não tem acesso à internet ou não consegue assistir, se informar, a não ser por meio de comunicação tradicional, que é a TV. Tá certo? Um abraço. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, vamos começar pelo óbvio. Uma operação especial é uma modalidade de emprego de recursos de policiamento. Esse é o primeiro ponto importante. E o que é uma operação policial especial na doutrina de polícia? Você tem 5 modalidades básicas de emprego dos recursos policiais. Tá? Emergência, ou seja, você liga para o 90, alguma coisa está rolando, você chama a polícia, então pronta a resposta na emergência. Logo ensinando, operações especiais, a chapa esquentou, a coisa é complicada, são ocorrências de elevado risco, incerteza e perigo real em cenários adversos. Você precisa que o generalista saia e entre o cirurgião ou especialista para fazer um corte preciso. Por isso, operação envolve um nível de disciplina tática, de disciplina operacional, né, com padrão tático de tiro defensivo por modalidade de tiro e modalidade de armamento em cenários dinâmicos. O barato da operação especial para resgatar refém, impedir troca de tiros, são complexas, tá? É a origem das SWATs. Intervir em cenários que a terra é arrasada, que você acha que não tem mais jeito, e fazer o relógio andar para trás, revertendo incertezas, riscos e perigos reais em tempo real, com baixa zero. Baixa zero quer dizer nem policial morto, nem cidadão morto, nem suspeito ou criminoso morto, tá claro? Essa é a razão de ser de uma doutrina de operações especiais. Para isso se criou o BOP, se criou o SHO, CORE, se criou a SWAT no mundo democrático inteiro. Portanto, é um trabalho de especialistas. Qual o barato da operação especial? Onde quer que ela esteja, aconteça. Ela é a produção de repressão qualificada e com foco, porém pontual, de resultado provisório, limitado no tempo e no espaço. Porque ela exige uma grande quantidade de recursos. Não há estoque de repressão em polícia, porque polícia é um trabalho diuturno, de pronto emprego. Tá? Então, toda vez que você usa, você gastou. Não é? Por isso que o planejamento mal feito, a lambança operacional, sabota por dentro a própria qualidade repressiva e os efeitos, resultados da própria ação policial, indicando mau planejamento e gestão ou manipulação política partidária ou má fé. Não tem saída. Essa doutrina, né, Jaqueline, que inventou, se chama doutrina de operações policiais. É bom que o Nicolas e outros deputados que deveriam estar pensando coisa séria, parem, né, de blefar e fazer bravata e pensem seriamente porque custam vida. Hoje eu perdi amigos lá nessa operação, estou ainda transtornado. Não é uma operação policial, é uma operação de guerra. O Rio de Janeiro não vive mais aquele confronto polícia e bandido. É realmente algo parecido com uma guerra civil. A gente chama tecnicamente de conflito armado não internacional. São forças regulares de bandidos dominando territórios, né, enfrentando o governo estadual ou então o governo federal por décadas. Então não é mais uma situação que a polícia possa resolver. Realmente isso passou da capacidade da polícia, mesmo do BOP, do Batalhão de Choque. Então, mesmo com o efetivo de 2.500 policiais utilizados, a polícia foi recebida a bala, inclusive com tecnologia de drones lançando bombas nos policiais. É algo muito dramático. E eu concordo aí, César Filho, com o governador do estado, sem o apoio federal, o Rio de Janeiro ele não vai conseguir resolver esse problema não, viu? Agora, o senhor, como ex-capitão do BOP, levando em conta que 2 integrantes do batalhão morreram, o senhor teria feito algo diferente na situação? É difícil analisar assim, né? Mas... É difícil análise, viu? O que eu tenho certeza é que essa operação teve muito dado de inteligência. Durante 10 meses, a Polícia Civil buscou informações com fotos dos paióis, com foto dos bandidos, com a localização da casa dos bandidos. Muita gente diz o seguinte: se teve morte é porque não teve inteligência na operação. Isso não é verdade, César. A operação tem muito detalhe, muita informação. A polícia conhecia as rotas de fuga, conhecia a localização dos principais paióis, tinha foto dos bandidos, tinha mandado de busca e apreensão para residências, tinha mandado de prisão para vários dos bandidos, que inclusive foram presos. Com tudo isso, esses bandidos possuem escoltas de 20, 30 marginais, né? Eles estão escondidos em bunkers e eles vão enfrentar a polícia. A polícia militar não dispõe, César, daquele blindado de lagarta, que é o tanque de guerra, né? Que a gente chama de tanque de guerra, mas na verdade é uma viatura blindada. O que a polícia militar tem é um blindado sobre roda, que é o caveirão.
Esse blindado sobre roda não consegue passar nas barricadas. Então os policiais devem desembarcar. E quando eles desembarcam, eles são atingidos, né? Inclusive por bandidos utilizando armas de precisão, com luneta. Então o governo federal, o que eu sei até o momento, ele se nega a emprestar esses blindados, né? Alegando algum tipo de problema. Mas lembrando, César, que há alguns anos a presidente Dilma Rousseff emprestou esses blindados para a Polícia Militar, para o governador Sérgio Cabral, né? Então lá atrás, com a presidente Dilma Rousseff e com o governador Sérgio Cabral, o tratamento foi outro. Eu prestei atenção também, César, na declaração do ministro Lewandowski, uma coletiva de imprensa que ele deu hoje, e eu lamento muito que ele tenha se equivocado. Ele diz, o ministro Lewandowski, que é responsabilidade do governo estadual. E o Lewandowski não leu a Constituição Federal. O artigo 144, ele deixa muito claro que a segurança pública é responsabilidade de todos. Então, na coletiva, lamentavelmente, nenhum jornalista também conhecia a Constituição Federal e ninguém levantou a mão e questionou o ministro Lewandowski, tá? É uma covardia, é uma falta de conhecimento, o ministro da Justiça achar que o Rio de Janeiro vai enfrentar isso sozinho. Não existe mais capacidade para a polícia nenhuma do mundo enfrentar a realidade de guerra civil do Rio de Janeiro.